Tudo bem? Meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho. E na data de 22 de maio de 2020, o Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, no julgamento do recurso extraordinário número 607.447, editou a tese de repercussão geral número 679, que versou sobre a inexigibilidade de recolhimento de depósito recursal para a interposição de um recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal que verse sobre matéria trabalhista. Essa tese está redigida da seguinte maneira: surge incompatível com a Constituição Federal exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade do recurso extraordinário, no que não recepcionada a previsão constante do parágrafo 1º do artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inconstitucional a contida na cabeça do artigo 40 da Lei número 8.177 de 1991, e por arrastamento no inciso 2º da Instrução Normativa número 3 de 1993 do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, é importante deixar claro alguns conceitos. O que é o depósito recursal? Depósito recursal é o valor que é aquele que for condenado a pagar quantia na Justiça do Trabalho, né, seja numa sentença ou seja num acórdão, para interpor algum recurso, deve recolher, né, para dois fins, duas naturezas. Um, como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos que exigem o depósito recursal, como o recurso ordinário, o recurso de revista, os embargos de divergência no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, né? E é um pressuposto extrínseco de admissibilidade, né? Na espécie preparo, né? Que são aqueles valores que deve-se recolher para se interpor um recurso, juntamente com as custas processuais. Bom, e além da natureza de preparo recursal, o depósito recursal ele tem uma natureza muito importante, talvez até mais importante do que ser um preparo recursal, que é de uma garantia de um futuro cumprimento de sentença, né? Quando lá na frente houver, né, a cristalização, né, do crédito do reclamante, o juiz, né, por mandamento lá do artigo 899 da CLT, que regula o depósito recursal trabalhista, né, determina a liberação ao reclamante desses valores previamente depositados quando da interposição de um recurso por aqueles condenados a pagar, né, normalmente direcionado ao reclamante, que é quando ele é o vencedor das demandas, né, trabalhistas, né. Então é interessante notar, né, esse depósito recursal ele foi sucessivamente modificado, né, sofreu algumas modificações aí pela reforma trabalhista, criando hipóteses de isenção parcial até total, conforme os parágrafos 9º e 10º. Mas é importante destacar que é uma natureza dúplice, né? Ele é tanto um preparo recursal, um pressuposto extrínseco de admissibilidade, né? Sem ele, o recurso é julgado deserto, né? Ele não é recebido, né, pelo juiz ACO, né? E, no caso, também ele é uma garantia de um futuro cumprimento de sentença, né? Uma garantia de que o vencedor, né, no caso, pode ser o reclamante, né, que conseguiu auferir alguma conquista, né, numa decisão judicial, ele vai receber, vai ter uma garantia mínima de recebimento de valores. Bom, a questão que se coloca é que o tema 679, definido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, ou seja,
né, vincula as instâncias inferiores, definiu que especificamente quanto ao recurso extraordinário, né, que é um recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, onde por via, né, difusa é discutida, né, a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, né? Onde, por meio do controle difuso, por meio desse recurso que o Supremo Tribunal Federal, na via difusa, ele exerce o seu papel de garante, né? De intérprete máximo da Constituição. Foi definido, por meio desse tema, que o depósito recursal ele não pode ser exigido como pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, justamente porque não se pode condicionar a jurisdição constitucional, né, esse papel máximo do Supremo Tribunal Federal, né, ao qual o Supremo está encarregado, a qualquer depósito prévio, né. É interessante notar que o tema 679 ele é específico para o recurso extraordinário. Ele destaca, né, se for lido o voto do relator ministro Marco Aurélio Mello, acompanhado por outros 4 ministros do Supremo que formaram a maioria, ele destaca essa função constitucional superior, né, lá do STF, né, para justificar, né, essa não exigibilidade e, por conseguinte, a não recepção do parágrafo 1º do artigo 899, que exige para interposição de recurso, e o parágrafo 1º ele é expresso quanto ao recurso extraordinário, e aí justifica-se essa não recepção desse dispositivo justamente pelo fato de que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal ela é uma jurisdição ímpar, é uma jurisdição que visa garantir a correta interpretação da Constituição, certo? E também, no caso, ocorreu com relação ao artigo da CLT já dito, o fenômeno da não recepção, porque a norma ela é anterior à Constituição de 88, e com relação ao artigo 40 da Lei 877, que também versa sobre o depósito recursal, e a Instrução Normativa 3, né, de 93 do TST, que são posteriores à Constituição, é o fenômeno da inconstitucionalidade. Bom, então é importante dizer que o depósito recursal, né, ele continua exigível, ele continua válido para os recursos nas instâncias da Justiça do Trabalho, para interposição de um recurso ordinário da instância de 1º grau, né, para interposição de um recurso de revista, quando da prolação de um acórdão, né, de TRT por TRT, em sede do julgamento de um recurso ordinário em um dissídio individual, e para a interposição de um embargo de divergência, né, das turmas do TST para a SDI. Então, esse tema ele é voltado especificamente ao Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Marco Aurélio se valeu também da invocação de súmulas vinculantes, né, tais quais a 21, a 28, que falam da inexigência de depósito prévio, tanto na esfera administrativa como em algumas questões judiciais de matéria tributária, que no caso é essa última aí, a 28, mas especificamente voltada à jurisdição especial constitucional, e relevando que a ratio decidendi ela é voltada para essa função máxima, né, relegada somente ao Supremo, que não é razoável, né, se exigir para que o Supremo exerça o seu papel de correto e de intérprete máximo, né, da Constituição, que se deposite algum valor, justamente pela função, né, mais excelsa do Supremo como intérprete máximo da nossa Constituição. Mas, só relembrando, o tema 679 é voltado especificamente ao recurso extraordinário, não atingindo os demais
recursos dentro das instâncias trabalhistas.